Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CoreaCast. Eu sou a Van Bor e no episódio de hoje eu quero conversar com vocês sobre Alquimia das Almas, essa série que é puro entretenimento do começo ao fim. E claro, vocês verão muitas reações intensas de pessoas reclamando sobre buracos na trama, ritmo e escolhas de direção. Mas cite algum clássico que não tenha sofrido com isso. E mesmo para aquelas pessoas que não se interessam por dramas com lutas, esse aqui possivelmente será a sua exceção. Primeiro, deixa eu contar para vocês por que eu considero essa série um novo clássico. Precisamos ter em mente que esse é um projeto de vanguarda. É uma série de alta fantasia multigênero, o que parece caro e é. Com uma produção hipnotizante, a série nos serve romance, ação, comédia e mistério com visuais impecáveis, complementados com uma trilha sonora lindíssima. Em termos de história, é essencialmente um conto de fadas clássico, com algumas reviravoltas. Um conto muito familiar sobre amor, amizade e os perigos da ganância humana. O enredo não é tão complexo, então as escritoras, as famosas irmãs Hong, optaram por omitir algumas coisas para nos manter tentando adivinhar o que acontecerá a seguir. E quando elas revelam os eventos, elas o fazem de uma forma concisa, o que pode não ser palatável para alguns públicos específicos. Elas também fornecem uma tonelada de alívio cômico. Mesmo nos episódios mais sombrios, com certeza você vai rir. Especialmente quando se trata de romance. As irmãs Hong são muito pouco sérias. A teia de amor está lá, mas não há aquela rivalidade desagradável. A natureza incomum desse projeto pode fazer as pessoas se sentirem estranhas. Alquimia das Almas não é apenas peculiar. Ele apresenta experiências novas e paradoxais ao público. Você pode pensar que é um sageuk, mas verá estilos de aparência moderna e referências à cultura pop. O enredo pode parecer clichê, mas não daqueles que você pode prever. Quando a gente acha que chegou no fim, enfrentamos um novo começo. Nem todo mundo se sente confortável com esses novos conceitos, então vamos ser compreensivos. Essa série exibe lindamente algumas mensagens relevantes. Vou me concentrar em uma mensagem para que essa análise não fique muito longa. Ao longo da série, vemos que as escritoras enfatizam que todos podem se transformar em monstros, seja por escolha ou por força. Então, vemos o protagonista masculino dizendo que podemos proteger esses monstros, mantê-los sob controle para alcançar a paz. É uma declaração poderosa, especialmente quando se livrar das aberrações e pessoas problemáticas é a norma. Se estamos alcançando a paz em fazer isso, é algo para se pensar. Essas são as razões pelas quais eu acho que Alquimia das Almas deve ser considerado um novo clássico. Ele se destaca em comover as pessoas com a sua beleza e perturbar as mentes conformadas. Ele oferece também entretenimento saudável e instiga discussões apaixonadas. É um drama alegre, mas tem os seus momentos sombrios. Vou dar um rápido ou não tão rápido assim resumo da história e mais pra frente vou falar da troca de corpos e de atrizes. Bom, a história se passa em Daegu, que é uma terra fictícia centrada no lago Gyeongcheon-daegu e segue um conto de magos protegendo o mundo contra o mal que está tentando trazer de volta um objeto lendário que será acompanhado de caos e destruição. Lá vivem magos com habilidades de controlar grandes quantidades de energia desse lago. O enredo gira em torno da Naksu, que é uma assassina das sombras, que é conhecida como a grande ameaça dos magos de Daegu.
Surge uma situação que força Naksu a realizar a alquimia das almas, que é uma arte mágica proibida que permite que uma pessoa transfira a sua alma para o corpo de outra pessoa. Infelizmente, ela fica presa no corpo da Mudok, que é uma garota misteriosa, e perde o seu poder. Nesse corpo fraco, ela fica impedida de usar as suas habilidades. Então, ela conhece Jang-uk, que é um jovem mestre considerado uma das 4 estações de Daeru, o inverno, junto com Seol, que é considerado o outono, Jin Choi-on, a primavera, e Pak Dong-gu, que é o verão. Jang-uk estava procurando por um mestre que pudesse ensiná-lo a usar os feitiços, já que ele foi impedido de fazer isso desde que nasceu, o que causou muitos escândalos. A Naksu concorda em ensinar o Jang-uk porque o acordo ia beneficiar ela também. Então, eles trabalham juntos para atingir os seus objetivos e descobrir segredos obscuros enterrados profundamente na história de Daeru. Daeru tem diferentes linhagens de famílias de magos, cada uma das quais desempenha posições específicas e está conectada com a liderança da família real. O desenvolvimento do enredo é bem equilibrado, com uma boa dose de reviravoltas, picos e revelações em cada episódio, que são bem explicados em seu devido tempo. Os enredos de conexão foram organizados e embelezados de uma forma que intriga em cada ponto. A introdução em si indica uma jornada atraente pela frente, e o avanço dos próximos episódios foi suave e envolvente. Os elementos do enredo se entrelaçam logo depois, e tudo parece intrincado, como pretendido pelas criadoras, e as revelações ritmadas de fatos chaves é o que faz o público continuar assistindo. As irmãs Hong nunca decepcionam. Assim como seus dramas anteriores, esse foi provavelmente o melhor da carreira delas, pois a história e o conceito são únicos, os elementos são intrigantes e também excelentes. O conceito de alquimia das almas e controle de elementos terrestres como fluxo de energia, em vez de citá-los apenas como truques de mágica, surgiu como uma ilustração muito nova de fantasia em K-dramas. E a ideia da pedra de gelo, bem como o processo de realização da mudança de alma, eram tão sedutores. Adorei como esse aspecto básico foi incorporado em uma narrativa interconectada e intrincada, envolvendo os personagens, e para aliviar a obscuridade no ambiente, obtivemos comédia moderada, romance adolescente, confissões sinceras e tudo o mais que vemos no drama moderno. O drama e seu mundo alternativo deram aos criadores a vantagem de alternar e introduzir aspectos históricos sem qualquer hesitação, trazendo assim propostas únicas de roupas e culturas, de arquitetura e leis da terra. A modificação dos hanboks em roupas sólidas e projetadas, preservando os contornos básicos, além de vários penteados e cabelos tingidos, e então os acessórios simples, todos eles parecem muito atuais. Eu particularmente amei eles não obedecerem às fórmulas de leis rígidas que frequentemente vemos em dramas saguks reais. E também que não incluíam nenhuma diferenciação de classe entre as pessoas, embora houvessem pobres e ricos. Comecei a admirar essa narrativa em torno da poderosa pedra de gelo e como Jang-uk e Mudok utilizaram seus conhecimentos para decifrar os significados subjacentes e tomar as ações necessárias. A ideia de defini-la como um meio para o fluxo de energia entre o céu e a terra, em uma forma indescritível do que uma mera pedra do gelo, me atingiu profundamente. O uso de elementos como o Guigu e a palavra do coração como adereços foi muito bem administrado. A lenda do mestre Sogyeon
e os atos carismáticos do mestre Li, além de sua descoberta de certos outros elementos, foram divertidos e atraentes. A narrativa foi capaz de contemplar o interesse de todos por sua maneira de definir personagens, elementos e subhistórias, todos combinados em um roteiro atraente. O desenvolvimento do tempo atual, com múltiplas narrativas, como o caos de 200 anos, os infortúnios de 10 anos e o passado de Naksu e Mudok, a tragédia atual, a jornada de Jang-uk, as panelas de Jinmu e etc, etc, etc. A química entre os protagonistas certamente é uma das minhas favoritas, pois a maneira como o relacionamento entre eles se desenvolveu em 2 dimensões foi uma experiência incrível. A maneira como o humor de Jang-uk muda de Sonsenim para Mudoga em apenas alguns segundos, não pude deixar de rir. Acho que esses limites perturbadores os fizeram se aproximar sem ter muita consciência. E particularmente amei a maneira como Jang-uk mostra as suas emoções. Jang-uk teve, evidentemente, o melhor desenvolvimento de personagem entre todos, por causa de como seu personagem foi construído do zero, de um cara sem poder para se tornar um mago poderoso que pode superar todos os outros facilmente. Vimos uma jornada envolvente, com Naksu, obviamente. Não sei o que, mas presumo que foi o seu amor por Mudok que também o nutriu para ser um homem pensativo e sábio, e o fez realizar tarefas que ninguém pensou que ele faria ou seria capaz de fazer. Suas expressões são outra coisa. Se num momento ele é muito sério, no outro ele se torna um cachorrinho inocente. Suas brincadeiras em torno de Mudok eram admiráveis. O personagem do príncipe herdeiro foi desenvolvido com uma boa quantidade de atenção e, honestamente, esse personagem cresceu em uma direção inesperada, seja no seu bromance com Jang-uk ou na sua farra de provocações com Mudok. Adorei as interações dele com os outros personagens, quando pensei que ele nem teria mais o que fazer na história. Mas, no final, acabei admirando ele muito. Saul, como um mago bonito e talentoso, pode não ter muita importância na história, mas ele brilhou muito forte dentro do seu personagem. Pak Dang-gu foi uma fonte de humor e a sua presença nas cenas certamente aliviou o clima. Se você é fã de saguks ou fantasia, ou realidades alternativas e aventura, essa é uma compilação muito boa de tudo isso, apresentada de uma maneira gratificante. Inclusive, se mais dramas desse tipo forem feitos na Coreia no futuro, esse definitivamente estará no top 5, junto com Crônicas de Arthdal. Agora, vamos finalmente falar sobre a troca de corpos e a troca de atrizes, que gerou tanta polêmica nas redes quando lançaram a segunda parte dessa série. Na época em que a segunda parte foi lançada, eu fiz uma postagem lá no blog sobre a troca de corpos, porque isso deixou muita gente confusa. Vou deixar o link dessa postagem aqui embaixo na descrição, mas vou explicar um pouco aqui. Primeiro eu quero contar para vocês um pouquinho da história da Naksu. Ela nasceu como filha de um dos magos de Songrin, um catalogador de estrelas. Porém, o pai dela teve o corpo tomado por uma alma invasora e foi morto pelos outros magos. A Naksu foi então criada pelo vice Gwangju, que por suas ambições obscuras fez dela uma assassina. Na adolescência, a Naksu conhece Saul na floresta. Essa cena aparece apenas como uma lembrança dos dois personagens. Eles se apaixonam, mas por um mal entendido acabam nunca mais se encontrando.
Na fase adulta, onde a Naksu provavelmente tem uns 24, 25 anos, pois a trama avança 20 anos, né? E Naksu já aparece como a assassina temida por todos. Nessa fase, ela é interpretada pela atriz Go Yoon-jun. Agora vamos conhecer um pouquinho da história da Jin Bu-yeon e da Mu-dok. A Jin Bu-yeon faleceu ainda no útero da mãe, a senhora Jin, que, desesperada, pede ajuda para outro mago para ressuscitá-la ainda na barriga. Com isso, ela nasce cega, mas ainda com poderes herdados da mãe e pode ver energias. Bu-yeon, quando criança, caiu num lago e foi dada como morta, mas é salva e adotada por uma pobre senhora que havia perdido a neta e resolve criá-la. Essa senhora dá a ela o nome da neta falecida, que era Mu-dok. Então, a Bu-yeon cresce no vilarejo a partir de então com o nome de Mu-dok. Precisamos nos atentar aqui para o fato de que a personagem Mu-dok nunca apareceu na trama, pois ela já havia morrido, e a avó dela, ao adotar a Bu-yeon, que havia perdido a memória, lhe deu o nome e a criou como a sua neta falecida. Agora vamos desenrolar essa troca de corpos. Naksu, a assassina, morre pelas mãos dos magos, e a sua alma invade o corpo de uma jovem cega chamada Mu-dok. Mu-dok, que é, na verdade, a Jin Bu-yeon, a filha perdida da sacerdotisa Senhora Jin. A alma da Naksu passa toda a primeira temporada de Alquimia das Almas no corpo da Mu-dok, que é a verdadeira Bu-yeon. O corpo da Naksu foi queimado pelos magos e depositado no lago, que é o cemitério das almas invasoras. Na segunda temporada, a Naksu volta à sua aparência original. O corpo de Mu-dok, que é a Jin Bu-yeon, é resgatado, petrificado do lago e restaurado pelo mestre Lee, porque a senhora Jin acredita ser o corpo da filha perdida, a Bu-yeon. A alma da Naksu e da Bu-yeon estavam ambas presentes no corpo da Mu-dok, que é a verdadeira Bu-yeon, sendo que a alma que dominava o corpo era a da Naksu, por ter uma energia muito mais forte. A energia da Bu-yeon já era enfraquecida desde que ela caiu no lago e perdeu a memória. A senhora Jin resgata o corpo do lago, acreditando ser o da filha. O corpo estava petrificado, mas ainda vivo. A senhora Jin pede, então, para o mestre Lee salvá-la outra vez. Mas ele avisa que a energia da Bu-yeon está muito fraca e que, para poder salvar o corpo, ele deve fortalecer a energia mais forte, que é a da Naksu. A senhora Jin precisa, então, fazer a sua escolha. Ou ela escolhe a energia da filha, a Bu-yeon, e perde tanto a alma, que é a energia, quanto o corpo, ou ela escolhe a energia mais forte, que é a da Naksu, e então salva o corpo. E ela escolhe a segunda opção. O mestre Lee, então, suprime a alma da Bu-yeon e fortalece a alma da Naksu para poder restaurar o corpo. Apaga as suas memórias para que ela assuma a identidade da Jin Bu-yeon. Porém, com a energia da Naksu fortalecida, o corpo, ao ir se restaurando, vai assumindo as feições do rosto da Naksu. Agora a Bu-yeon, que era conhecida como Mu-dok, está realmente morta, pois a sua alma foi suprimida do corpo, que passou a abrigar a alma e as feições da Naksu. Resumindo, a alma da Naksu agora está no corpo da Jin Bu-yeon, que, restaurado pelo mestre Lee, assumiu as suas feições. Entretanto, ela agora teve as suas memórias apagadas e foi colocada no lugar da filha perdida da senhora Jin, a Bu-yeon. Então, a alma Bu-yeon e o corpo e alma Mu-dok não existem mais. Quem existe é Naksu no corpo de Bu-yeon, com a alma e o rosto da Naksu.
Porém, por ela ter sido ressuscitada e a senhora Jin e o mestre Li terem suprimido a energia dela, ela não se lembra de quem é e acredita ser realmente a Buyon. Mas lentamente ela vai se lembrando, pois a energia dela é muito forte e o amor dela e de Jang-wook também. Se ficou claro para você agora, deixa um comentário aqui embaixo me falando se você conseguiu entender essa confusão. Bom, gente, diante de tudo isso, cabe dizer que nesse caso não se trata de uma substituição de atrizes no papel principal de Alquimia das Almas, por conflitos de agenda ou por complicações irremediáveis, mas sim de uma substituição, uma mudança necessária para o enredo. Depois de toda a polêmica levantada por causa disso, a TVN confirmou que Jun So-min não apareceria na segunda temporada de Alquimia das Almas, devido ao curso natural do roteiro. O fato da atriz Jun So-min não aparecer na segunda parte de Alquimia das Almas se deve à necessidade do desenvolvimento da história e, de fato, a palavra substituição de atrizes não é apropriada. Em outras palavras, é um fluxo natural que a aparência da personagem mude devido ao cenário dramático onde a alma muda de corpo. A personagem Mudok ficou petrificada, então Jun So-min não retornou na parte 2 de Alquimia das Almas, e nem faria sentido. Levem em conta também que os dramas, quando são gravados, os roteiros já estão escritos, e os atores sabem bem quando e como os seus personagens terminam. Espero que tenha ficado claro para vocês e que eu não tenha causado mais confusão com tantas informações. Mas eu quis fazer mesmo esse episódio bem completo, em vez de dividir em uma ou duas partes. Espero também que vocês tenham gostado e, se gostaram, deixem um like para eu saber que você gostou. Comenta aqui embaixo as suas opiniões sobre esse drama e, se quiser conversar mais sobre K-dramas, cultura e história da Coreia, te convido a fazer parte da nossa comunidade lá no Telegram. Vou deixar o link também aqui embaixo na descrição. Espero vocês no próximo episódio. Até lá! Annyeong!